Para mais um estudo maravilhoso, aprenda a superar o medo com o rei Josafá. O rei Josafá se sentiu muito medo e superou. Você pode fazer o mesmo. Você tem sentido medo com as últimas notícias? Todos nós estamos sujeitos a ele. O medo surge quando nos sentimos incapazes de dar a solução a algo. Mas será que sentir medo é sinônimo de fraqueza? A Bíblia nos responde. Neste texto vamos ver o exemplo de um rei que teve uma experiência com Deus a partir de uma situação ameaçadora que a princípio o amedrontou. Você se identificará com o que ele viveu e verá que o comportamento ele teve para conseguir sair desta situação. Este conteúdo foi feito para ajudar você a entender que o medo bate na porta de todos nós, com muito mais frequência do que admitimos. Mas a questão não é o medo bater, a questão é se abrimos ou não a porta para ele entrar. Talvez você não saiba, mas pode escolher viver sem medo. Eu garanto a você que o texto a seguir tem muito a nos ensinar. Sentindo ameaçado. Apesar de não vivermos a realidade de guerras com confrontos físicos no nosso país, elas eram muito comuns no Antigo Testamento. Hoje podemos transferir facilmente os cenários daquela época para as lutas pelas quais passamos todos os dias, inclusive para essa pandemia que vivemos exatamente agora. As lutas existem de forma invisível no âmbito espiritual e não são vencidas com espadas e escudos. Na história que vamos estudar, Josafá, que era o rei de Judá, estava sob a ameaça de um povo inimigo. Vamos analisar etapa por etapa para saber o que Josafá sentiu e como ele se saiu. A ameaça. Algum tempo depois, o exército dos Moabitas e Edomoanitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país do Edom veio do outro lado do mar, morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Razão Tamar. Razão Tamar é a fonte de Gedi, são os montes, são os mesmos lugares. O sentimento. Josafá ficou com medo. A atitude de dependência e influência sobre os outros. E orou a Deus, orou a Deus pedindo socorro. Deus deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades do país. O povo veio a Jerusalém. O conhecimento da sabedoria de Deus. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo de Josafá e se pôs de pé no meio deles e orou assim: ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu, governar todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o Deus. Expulsaste os moradores desta terra de diante do Teu povo, de Israel, e desta terra deles para sempre a nós, e os descendentes de Abraão, Teu amigo. O Teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em Tua honra. Nós dissemos assim: se algum mal cair sobre nós, como castigo, seja guerra ou doença ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde Tu moras, e o nosso sofrimento clamaremos a Ti pedindo socorro, e Tu atenderás o nosso pedido. Agora os Amonitas e Moabitas, junto com os Edomitas, invadiram nosso país, quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito. Tu não os deixastes invadir as terras daqueles povos. Por isso os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos destes para sempre. O pedido humilde. O nosso Deus castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. A estratégia dada por Deus. Todos os homens de Judá estavam ali de pé em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos e até as crianças de colo. De repente o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chama-se Jaziel e era descendente de Asaf. Jaziel era filho de Zacarias, neto de Benaias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém, rei de Josafá, prestem atenção. Escutem isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão contra eles. Vieram pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale, que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês.
Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Aleluias. Adoração a Deus. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus. O Senhor e o adoraram. Aí os levitas, que eram descendentes de Coate e de Corá, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta, as confissões e atitudes de fé. No amanhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem de Josafá, ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos seus profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. A resposta e a fidelidade de Deus. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas e moanitas e os edomonitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e destruíram completamente. Depois os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram sendo destruídos. A vitória e a recompensa do posicionamento correto. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com a vida. Aí Josafá e os soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. A alegria e a gratidão. No 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram o Senhor. E por isso que aquele lugar se chamava Vale de Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegre para Jerusalém. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhe tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. O testemunho e a paz de quem confiou em Deus. Quando chegaram a Jerusalém, foram até o templo ao som da música de harpas, liras e trombetas. Quando os outros povos souberam que o Senhor havia derrotado os inimigos de Israel, ficaram todos com medo. Assim o reinado de Josafá continuou tranquilo, pois Deus lhe deu paz com todas as nações. Segundo as Crônicas 21:30. Faça a escolha certa. Josafá era um rei, mas antes disso ele era uma pessoa, um ser humano assim como eu e você. Ele estava numa situação difícil. Alguns dos seus homens trouxeram a ele notícias que muitos o ameaçavam e ele era o principal alvo. Ninguém gosta de se sentir ameaçado, não é? Temos por instinto a reação de proteger a nossa vida. No caso, ele tinha uma responsabilidade ainda maior. Além de zelar por sua própria vida, ele era o líder de uma nação e precisava proteger as pessoas que estavam com ele. E você? Como tem se sentido com toda esta ameaça no ar por causa da pandemia que vivemos? Como se sente sendo responsável pelo cuidado com a sua família? A circunstância está aí para nos assustar. Hoje temos uma pandemia, mas convivemos diariamente com as outras doenças, violência, desemprego, falta de perspectividade, problemas com filhos. A notícia é que não falta para alimentar todas estas ameaças. Quantas coisas vêm à nossa mente para nos dizer que tudo pode terminar mal? Quando o que mais queríamos era apenas viver em uma vida tranquilidade, não é? Vivemos épocas em que parece que precisamos matar um leão por dia. Sentir medo diante de algo difícil é quase inevitável e você não é um fraco por isso, mas o que você escolher fazer a partir de uma ameaça é o que fará toda a diferença na tua vida. Tudo é uma questão de decisão, perspectiva e de confiança em Deus. Jesus disse: neste mundo vós tereis aflições, contudo tenha ânimo. Eu venci o mundo, João 16:33. Ou seja, precisamos estar conscientes que as lutas acontecerão mesmo e por isso precisamos aprender a nos posicionar. Afinal, temos um Deus que nos protege, nos guarda, nos dá estratégia, nos consola, nos fortalece e nos dá vitória. Vamos assumir a nossa posição de filhos do Pai. Se ficarmos apenas como espectadores das situações, já estamos na fila dos perdedores, e perdedores é que você não é. Aleluia. Josafá nos ensinou alguns pontos muito importantes que você pode seguir quando estiver com medo também. Reconheça seu medo, afirme a sua dependência por Deus, enche-se das promessas de Deus, medite nelas e declare soberania dele. Peça o que você precisa com humildade e confiança. Aquiete o seu coração para ouvir o que Deus tem a dizer. Ele fala com você através da sua